A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para compartilharmos as lições da revista da CPAD, da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2021, em saber, a nossa alegria redobra em saber que não estamos só, estamos aí com você. É sempre uma alegria saber que você está aqui conosco, meus amados, né? Aprendendo mais da palavra do Senhor Jesus Cristo, e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, daquilo que está escrito na palavra de Deus. Dessa feita, meus amados, nós vamos falar a respeito da 7ª lição. Mas antes disso, você, querido amigo, que não é inscrito neste canal, neste humilde canal, para você pode parecer algo simples inscrever-se aí no nosso canal. Para nós é uma sinalização ou uma motivação para nós continuarmos produzindo este conteúdo. Então, querido amado irmão, nos ajude em nome de Jesus. Inscreva-se aí no nosso canal se você não é inscrito. Se já é inscrito, né? Dê o seu like, compartilhe, coloque aí alguma coisa a respeito que você tem achado, que você tem aprendido, que queira agregar mais algum conhecimento comentando aí. Vamos interagir, vamos crescer para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, você confere aí na tela o tema que está envolvendo os 3 meses da nossa lição. O tema é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Que lições são essas, né, meus amados? Lições gloriosas. Eu particularmente tenho aprendido muito e tenho sido muito edificado. Dessa feita vai ser a nossa 7ª lição. Você acompanha aí na tela. A 7ª lição diz: Paulo, o plantador de igrejas. Nós já falamos a respeito de Paulo, ou o mundo do apóstolo Paulo, né? O contexto ali onde ele estava inserido. Nós vimos uma particularidade dele sendo o perseguidor, perseguindo o povo de Deus. Nós vimos depois a conversão deste homem, deste perseguidor, passou agora a ser perseguido por causa da sua fé em Cristo. Nós estudamos na 4ª lição o chamado de Cristo para ele ser um apóstolo, ou seja, enviado para anunciar o nome de Cristo aos judeus, aos gentios e aos reis, perante os reis. Na 5ª lição nós vimos a mensagem de Paulo, Cristo e este crucificado. Nós vimos que para levar essa mensagem de Cristo crucificado, Paulo precisou do poder do Espírito Santo. Então, na 6ª lição foi Paulo no poder do Espírito Santo. E agora nós vamos estudar essa característica do apóstolo Paulo. Paulo, o plantador de igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos os objetivos, meus amados, como você sabe. De maneira didática nós fazemos isso. O objetivo geral, então, dessa lição é motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Você acompanhou aí na tela, então, o nosso objetivo geral. Você acompanha também aí os objetivos específicos. O primeiro dele, mostrar que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação. O segundo é sinalizar a Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. E o terceiro,
pontuar as características de um plantador de igrejas. Esses foram então nossos objetivos geral e específicos. Nós vamos para os nossos pontos e subpontos aqui da nossa lição, meus amados. Nosso primeiro ponto, então, você acompanha aí na tela todos eles. O nosso primeiro ponto é Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. O primeiro subponto é Paulo, o desbravador. O segundo é uma gloriosa obrigação. O terceiro, plantação de igreja, uma parceria. O segundo subponto, ou o segundo ponto da nossa lição diz: Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Nós temos então nosso primeiro subponto, meus amados, uma igreja missionária. O segundo subponto diz: a primeira viagem missionária. O terceiro subponto diz: a segunda viagem missionária. Partindo agora para o nosso terceiro tópico, meus amados. O nosso terceiro tópico é características de um plantador de igrejas. O primeiro subponto diz: motivado pelo chamado. O segundo subponto é experimentado no deserto da vida. O terceiro subponto é a igreja segundo as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coceira na garganta, meus amados, vão me perdoando aí, tá bom? Mas vamos lá. Deixando aqui também registrado, você acompanha aí na tela, o texto áureo. Está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Glória a Jesus. A verdade prática diz, acompanha aí na tela: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, é assim que está estruturada a nossa lição. Com humildade, com simplicidade, digo aos irmãos que nós não temos pressa de chegar até o final, mas absorver ou extrair tudo, meus amados, ou o máximo possível de verdade para o nosso aprendizado. Você, querido aluno, querido professor, superintendente de escola dominical, que com certeza chegou até esse vídeo em busca de um conhecimento a mais para passar para os seus alunos, fiquemos atentos ao que Deus está ou falará conosco, porque será com certeza, meus amados, assim como as demais, extraordinário. Se você, querido amigo, chegou aqui pela primeira vez nesse canal, vá até as demais lições e seja poderosamente edificado pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá, meus amados. Como os irmãos sabem aqui a particularidade desse canal, nós vamos aqui em cada detalhe. Por exemplo, eu quero começar olhando para o texto áureo. O texto áureo diz: eu plantei, Paulo no caso se referindo, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Quando eu olho para esse texto áureo, eu consigo extrair o primeiro ponto. Qual? A diversidade de Deus em usar pessoas. A diversidade de Deus em usar pessoas. Deus usa Paulo, Deus usa Apolo, Deus usa Pedro, Deus usa Estevão, Deus usa os demais apóstolos. Deus tem essa diversidade em usar pessoas, de maneira que cada um é usado segundo a maneira de Deus, segundo a vontade de Deus.
O segundo detalhe aqui para nós, meus amados, olhando ainda para o texto áureo, é que ninguém faz nada sozinho. Observe que Paulo está dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Mas observe que Paulo não fez sozinho. Nem Deus fez sozinho. Nem Apolo fez sozinho. Nessa questão da particularidade de Deus, Deus não depende de ninguém. Já disse aqui para os irmãos em aulas passadas. Deus não depende de ninguém. Mas Ele quer contar com a cooperação, com a ajuda dos homens no difundir do Evangelho, na propagação do Evangelho. E esse Deus que não depende de ninguém, mas quer contar com o ser humano, isso torna-se privilégio para mim, para você, para qualquer ser humano na face desta terra, a quem Deus usa, né, no seu reino. Isso é privilégio, meus amados. Até então a Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. Quão formosos são. Privilégios. Eles vão levando as sementes chorando, mas voltarão com os seus molhos cantando. Isso é um privilégio para nós. De maneira que, ao sermos usados por Deus, tornando-se um privilégio, anula-se também a questão do orgulho, da soberba, da prepotência, em pensar que eu estou fazendo, eu estou executando, eu estou realizando. Não, é Deus por intermédio da nossa vida. Mas voltando aqui para o ponto que eu quero destacar: ninguém faz nada sozinho. Na administração nós chamamos de centralizador. Infelizmente há líderes, há pastores que são centralizadores, e isso dificulta o crescimento, isso trava o avanço, o progresso, porque tudo depende dele, tudo depende dela. Ele não confia em ninguém, ela não confia em ninguém, e isso atrapalha o crescimento da obra do Senhor Jesus Cristo. De maneira que, e isso é o aspecto do apóstolo Paulo, é um líder descentralizador. Ele vai tirando a responsabilidade de cima de sobre si e compartilhando com os demais, confiando em pessoas para que pessoas possam, levar também junto a mesma missão. Mas nós percebemos, que é o detalhe que eu quero destacar aqui, meus amados: ninguém faz nada sozinho. Eu sou testemunha disso. Talvez você seja também testemunha disso. Ninguém faz nada sozinho. Não adianta. Nós precisamos de outras pessoas para nos ajudar, ou nos dispormos a ajudar outras pessoas para que o reino possa avançar. Quando eu olho ainda para o texto áureo, meus amados, eu destaco mais uma coisa: Deus usa cada um como para momentos específicos. Deus usa cada um para momentos específicos. Assim, ninguém é melhor do que ninguém. Veja que Deus usou Paulo, veja que Deus usou Apolo. Na lição passada, de número 6, nós vimos que o apóstolo Paulo chegou em Éfeso e perguntou assim: vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? Eles disseram: nós nem conhecemos a respeito do Espírito Santo. E Apolo estava lá, mas Apolo só tinha falado a respeito do batismo de João para arrependimento. Eles estavam agora tendo, por meio da vida do apóstolo Paulo, o conhecimento do batismo com o Espírito Santo. Mas nem por isso o trabalho de Apolo foi inferiorizado, foi menosprezado, foi sem importância, de maneira nenhuma. E é esse ponto que eu quero ressaltar. Então, Deus ele usa pessoas para obras específicas, em momentos específicos, com um objetivo específico, de maneira que ninguém
é melhor do que ninguém. Deus usa cada um segundo Ele quer. Mas, infelizmente, meus amados, nós vemos pessoas que se envaidecem. Ou uma congregação que ali na troca de um pastor, na troca de um dirigente ou de um líder, né, eles acabam se desmotivando. Eles acabam se entristecendo, fazendo a comparação, esse aqui era melhor do que esse aqui fazia isso, esse aqui não fazia, né? O que nós precisamos entender é que Deus, Ele usa cada um de maneira específica, cada um contribui com uma parte, fazendo com que ninguém seja melhor do que ninguém. Nós precisamos estar atentos em relação a isso, para não cairmos em alguns erros, meus amados, em alguns erros. Amém? Vamos mais adiante? Adiante não, quero continuar aqui com você ainda no textual, porque o texto diz assim: eu plantei, Paulo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Nós vimos na lição passada que para fazer a obra do Senhor é indispensável o Espírito Santo em nossa vida. É indispensável o poder do Espírito Santo em nossa vida. E aqui nós vemos mais um detalhe. Por que é tão importante? Porque é Deus quem dá o crescimento. Imagine, irmãos. Imagine comigo. Aqui eu moro no interior, é mais fácil. O trabalhador do campo, ele limpa o local, o terreno, o processo de aradar a terra, revirar a terra para deixar ela fofinha, joga semente, ele agoa e vai dormir. Esse é o trabalho do agricultor. Ele não tem o poder, por mais força que ele faça, de fazer com que aquela semente germine, de fazer com que aquela plantinha nasça de dentro da semente. Não, o agricultor não tem este poder. Só quem tem este poder é Deus. Só quem tem o poder de fazer com que uma semente germine, uma árvore cresça, nasça, esse é Deus. O agricultor só lança. Assim também nós, queridos, em relação ao Evangelho, em relação ao crescimento do reino, em relação às coisas espirituais, apenas lançamos as sementes e Deus é quem faz crescer, como diz aqui o textual. Mas Deus quem dá o crescimento, ou seja, Deus é o promotor exclusivo. É exclusivo essa particularidade de Deus, é dele, só pertence a ele. Só ele é quem pode fazer uma semente, no caso a palavra, germinar dentro do coração de um homem e de uma mulher, pela ação do Espírito Santo, e fazer com que este homem e esta mulher permaneça no caminho da fé. Um outro aspecto ainda é que essa questão da plantação da palavra está no aspecto espiritual. Por que Deus é o promotor exclusivo? Porque está no aspecto espiritual, meus amados. Essa questão do crescimento, ele se divide em dois: no aspecto espiritual e no aspecto quantitativo. No aspecto quantitativo. Poderíamos colocar no aspecto qualitativo, que é o aspecto espiritual. O aspecto qualitativo é quando Deus faz o ser humano compreender o Evangelho. Deus faz o ser humano compreender a mensagem. Ele faz entender a Escritura. Deus faz o homem entender o Evangelho. O aspecto espiritual, o aspecto qualitativo. Há uma qualidade, um crescimento de qualidade. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E no aspecto quantitativo, Deus ele é um exclusivo promotor, ou Deus é o promotor exclusivo para fazer com que o reino avance
cresça em dois aspectos. No aspecto espiritual, ele é único, e no aspecto quantitativo. É Deus quem faz com que a obra cresça, o reino cresça, as pessoas venham. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro está pregando ali aquele sermão poderoso depois da festa de Pentecostes, na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que Deus acrescentava, Deus trazia aqueles que iriam sendo acrescentados. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele é o único responsável. Se você que está nos acompanhando todas as lições e acompanhou a última, você viu que nós falamos a respeito de estratégias que são utilizadas dentro de empresas para fidelizar o cliente, para atrair cliente, né? As igrejas, infelizmente, muitas igrejas, infelizmente, estão se utilizando dessas estratégias de empresa e colocando dentro das igrejas para fazer com que esta igreja cresça. Estão vivendo, como eu falei no termo, a numerolatria, meus irmãos. Numerolatria. Lançando mãos de estratégias puramente humanas. Estão tratando a igreja, vê se você consegue lembrar, estão tratando a igreja como um comércio. Jesus falou que tratariam os discípulos como comércio, farão comércio de vós, disse Jesus Cristo. E exatamente, meus amados, que Deus tenha misericórdia. Você, líder de departamento, você, superintendente de escola dominical, dirigente de congregação, pastor que esteja nos ouvindo, presidente, quem sabe, né? Quem sabe esse humilde canal tenha o privilégio de ter um pastor presidente escutando este estudo. Deixe Deus trabalhar. Façamos a nossa parte, que é semear, e deixe Deus agregar, acrescentar, fazer crescer. Façamos aquilo que nos cabe, meus amados, e não venhamos fazer aquilo que cabe somente a Deus, ao Espírito Santo, senão estaremos correndo sérios riscos, meus amados, de estarmos incluídos naquele grupo que estará diante de Deus naquele dia dizendo: Senhor, no teu nome fizemos isso, isso, isso e isso, e vão receber de Deus a resposta: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que Deus nos livre de uma situação dessa. Vamos para a verdade prática. A verdade prática, meus amados, está muito interessante, que diz assim: a experiência com Cristo, ou seja, o ato da conversão, e até mesmo o caminhar, a comunhão, a intimidade com o Senhor. Mas a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Então nós temos um sentimento, um motivo que nos faz levar adiante, plantar igrejas, abrir igrejas. Qual é? É a experiência com Cristo, a experiência com o Senhor Jesus Cristo, como teve o apóstolo Paulo indo para a cidade de Damasco. Mas não podemos nos esquecer, meus amados, que essa é uma ordem de Deus: levar adiante, difundir o Evangelho. Marcos, capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
Em outra passagem, ele dizendo para os discípulos assim: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e nos confins da terra. Olha a ordem de Cristo, olha a ordem de Deus, olha qual é a visão de Deus: expandir, crescer, ir adiante, difundir, alcançar o máximo de pessoas possível, né, com essa palavra, com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. A experiência com Cristo é o maior fator que impulsiona alguém a plantar uma igreja. Eu escrevi aqui: a transformação em nossa vida nos leva a desejar que outros desfrutem também. Então a transformação em nossa vida, aquilo que Cristo fez, está fazendo, irá fazer, nos leva a compartilharmos essa experiência, esse estilo de vida, essa transformação que Deus está fazendo com outras pessoas, meus amados. Bendito seja o nome do Senhor. Por exemplo, quando eu estou na classe de discipulado, na última lição, fala sobre o discípulo e a evangelização. E eu começo dizendo para eles trazendo uma seguinte ilustração. Imagine que você é aidético. Até onde nós sabemos, a AIDS não tem cura. Mas de maneira miraculosa, inexplicável, você conseguiu a cura. Você conseguiu a cura, você sabe como foi curado e como curar outras pessoas de AIDS. Isso é um cenário que eu vou montando. E eu digo para eles: e agora, você sabendo que outras pessoas estão com AIDS, estão próximo da morte ou irão morrer, se algo não acontecer, qual é a tua atitude? Você vai reter esse conhecimento da cura ou vai compartilhar para elas? A resposta é: eu vou compartilhar. A salvação é assim, meus amados. Estávamos doentes, estávamos enfermos, condenados à morte. Mas veio Cristo, o remédio, a solução, a cura, e nos curou, nos perdoou, mudou a nossa eternidade. Mas outros estão doentes, enfermos, no pecado, condenados à morte. Nós temos o remédio, Cristo, para compartilharmos para essas pessoas. E é isso que nos motiva. Aí eu pergunto: quantos de nós não estamos negligenciando esta cura às pessoas? Quantos de nós, meus amados, não estão retendo, infelizmente, este conhecimento ao mundo de que Cristo é a solução, Cristo é o perdão, Cristo é a salvação? Eu oro ao Senhor nessa oportunidade, meus amados, para que o Espírito Santo de Deus nos inflame a tal ponto de não, assim como o apóstolo Paulo, de não aguentarmos e sairmos gritando nas praças que Jesus é a solução para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos mais adiante ainda, dentro da verdade prática, meus amados. Os motivos. Um sentimento leva-nos a plantar igrejas, mas há sentimentos e objetivos. Infelizmente, nós vemos um crescimento absurdo de denominações, de igrejas. Alguns até dizem: antes uma igreja que um bar. Irmãos, eu tenho algumas coisas comigo que só Deus. Mas o que é mais fácil? O que é mais fácil?
um bêbado aceitar a Cristo ou um crente que se desviou, frustrou-se com a fé e retornar? O que é mais fácil? Eu acredito, na minha humilde opinião, que é mais fácil um bêbado aceitar a Jesus do que um crente frustrado com a fé, com Deus, com a igreja, retornar. E esse é o problema do crescimento desenfreado de igrejas. Igrejas que não têm a Bíblia como a base. Igrejas que não têm a Cristo como o centro. O centro é a bênção, o centro é a cura, o centro é o milagre, o centro é a visão, é a revelação, é a profecia. Quando chega alguém para falar da Bíblia, desanima. O culto não prestou, o culto não valeu. Culto bom é quando tem língua estranha, culto bom é quando tem poder, culto bom é quando tem milagre. É assim. Infelizmente, muitas igrejas são assim. E a palavra é que alimenta. A palavra é que sustenta. Se não tem a base, se não tem a palavra, vai resistir? Não vai. Aí frustra-se. E nós estamos vendo muitas pessoas frustradas com a igreja, frustradas com Deus, para voltar a dar trabalho. Por que esse crescimento, esse aumento de denominações? Os motivos. Nós vemos aqui o primeiro delas, as divisões. Era uma pessoa que tinha um pastor, esse líder e esse liderado. Esse liderado, até com algumas características de um líder, consegue influenciar aqui algumas pessoas. Os pensamentos começam a ser incompatíveis agora, né? Esse aqui não consegue mais se submeter a esse. O que é que ele faz? Sai, divide e ainda arrasta um bocado de pessoa, monta um ministério, monta uma igreja. E ali começa a pregar o evangelho. Muitas coisas devem ser levadas em consideração, muitas coisas. Mas só Deus. E eu não estou aqui para julgar, mas só Deus. Porque se você for perceber, meus amados, é a mesma atitude de Satanás, é ou não é? Ele quis ser igual a Deus. Não conseguiu, ele arrebanhou ou arrebatou um terço e montou ali a congregação dele, a igreja dele, num certo modo dizendo. E para piorar, meus amados, este líder que saiu daqui e montou uma outra igreja, uma outra denominação, ele, além de arrebanhar algumas daqui, ele dá volta para buscar outras daqui. Ele vai numa outra igreja e arrebanha outras pessoas. Ele vai numa outra igreja e traz outras pessoas. Observa que perde o foco, perde o rumo do que seria uma igreja, que é alcançar o perdido, que é alcançar o pecador, que é alcançar aquele que está precisando. Ele fica, como a gente diz no linguajar, gospel cristão, né? Pescando no aquário dos outros. Que vantagem é isso, irmãos? Que vantagem uma igreja dessa tem, trazendo crente de uma igreja para dele, uma crente de outra igreja para dele. Que vantagem tem isso? Sendo que o propósito de uma igreja é alcançar os perdidos. Observa como a coisa está fora do prumo, fora da direção. Pescar no aquário. O que leva um líder a agir assim? Qual é a resposta? Subentende-se que aquele que está na igreja já sabe dizimar, já sabe ofertar. Então ele traz aquela pessoa para junto de si para ter o sustento, para ter a manutenção. Porque é mais difícil conquistar alguém ímpio, crente, discipular, tratar, ensinar, mostrar, edificar por meio da palavra, até que esta pessoa comece a contribuir. Vai demorar. Então ele abre mão disso e fica pescando no aquário
dos outros. Esses são os motivos, infelizmente, que nós estamos vendo da multiplicação de igrejas, divisão, dinheiro. E essas igrejas se utilizam do pragmatismo. Não sei se você é a favor. Eu respeito a sua opinião, mas eu preciso que você também respeite a minha. Mas essas igrejas, esse camarada aqui que estava debaixo da obediência de um líder, ele sai, ele está ali com 9, 12 pessoas, ele quer pessoas junto de si. O que ele vai fazer? Entrar no pragmatismo, que nós falamos na semana passada. Ele vai se utilizar de instrumentos para atrair as pessoas. Ele traz um pregador de fora, ele traz um cantor de fora, ele faz programação de campanha dos 7 pulos de Naamã, campanha do jejum de Daniel, campanha não sei de que, campanha não sei de que, para atrair as pessoas. E por incrível que pareça, acabando a campanha, as pessoas vão todas embora. Aí fica essa celeuma, essa bagunça, me perdoe a expressão, esta bagunça no meio evangélico. As pessoas perdidas, desorientadas, frustradas com a fé, com o evangelho. Pessoas que vão para essas programações, recebem a profecia do homem, de Satanás, de Deus e que não foi, nunca vão receber e se frustram com Deus. É assim que nós estamos vivendo, meus amados. Continuando aqui ainda na verdade prática, não vivemos pelo que dá certo, ainda aqui no raciocínio do pragmatismo. Ah, tá dando certo, vamos fazer. Olha, tá dando certo, vamos fazer. Olha, as almas estão chegando. Pragmatismo, não vivemos pelo que dá certo. Vivemos pelo que é certo e o que convence é o Espírito Santo, o que atrai o Espírito Santo. O que faz com que alguém permaneça na igreja é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Então, quais são os motivos certos, objetivos, que nos levam a abrir uma igreja? Nós vemos essa resposta em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 5. Você pode estar anotando aí. Atos 16, versículo 5 diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Qual o propósito de uma igreja, da abertura de uma igreja, de uma plantação de uma igreja? Confirmação na fé, edificação e crescimento. Não de uma igreja para outra, não pegando de uma igreja e trazendo para cá. Crescimento no sentido de que alguém que não conhecia o Evangelho agora passou a conhecer. De alguém que não era servo do Senhor agora passou a ser. Esses são os propósitos reais da plantação de uma igreja. Atos 16:5. As igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Gostoso, né, meus irmãos, estudar? Vamos continuar. Vamos para o nosso primeiro, a introdução. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão. E seu ponto de partida no ministério foi Antioquia. De Antioquia, ele espalhou o evangelho para as demais nações. Quando enviado para outras regiões do mundo por onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. Meu Deus, a minha mente foi muito longe agora, mas vamos lá, meus amados. Pegando só um ponto aqui na introdução, que diz assim: o apóstolo Paulo executou
o processo da plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Ou seja, então tem um modelo bíblico. Assim, meus amados, como nós estudamos a respeito da conversão bíblica, tem uma forma, um modelo de plantação de igreja bíblico, de maneira que, saindo da Bíblia, está fadada ao fracasso e frontalmente à vontade do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos observar, como igreja do Senhor, este modelo, e é o que nós vamos estudar aqui. Amém, meus amados? Vamos adiante. O primeiro ponto: Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Primeiro ponto: Paulo, o desbravador. Louvado seja o nome do Senhor. Só pegando esse termo aqui, desbravador, processo, eu coloquei aqui como se fosse o processo para implantar uma cultiva. Alguém que é desbravador, pegando como exemplo o cultivo, escolhe-se a área e lá tem malíças, lá tem paus grandes, árvores de todas as espécies, de maneira que agora essa pessoa do campo, esse agricultor que quer aproveitar aquela terra para plantar o alimento, alguma coisa, ele vai ter que desbravar. Ele tira todas aquelas plantas com muito esforço, com muito sacrifício, árvores grossas, mais grossas a ponto do braço do homem não conseguir alcançar, abarcar. Ele vai ter que tirar tudo aquilo. Imagine o trabalho, irmão, que dá. Imagine a trabalheira que dá para um agricultor preparar a terra até que ela esteja pronta para receber as sementes. Assim foi o apóstolo Paulo em relação ao Evangelho. De igual modo, um agricultor sofre para preparar a terra, o apóstolo Paulo não foi diferente. Então isso é um desbravador. Alguém que vai ali desbastando, derrubando árvores, sofrendo, suor, cansaço, sede, dor. Plantar uma igreja também é desta maneira. Pegando mais um ponto que eu citei ainda agora há pouco, esse que saiu daqui, que monta um ministério, ele quer passar todos esses processos do derrubar a árvore, do cavar, do tirar o entulho, sabe? Ele quer pular todos os processos. É por isso que dá errado. Mas voltando aqui, a leitura do tópico diz: Paulo foi sem dúvida o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o Evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério nos constrange a semear o Evangelho e a plantar igrejas em lugares onde as pessoas nunca ouviram falar do Evangelho, das boas novas. Pelo que eu estou percebendo, essa lição vai ser bem reflexiva, mas vamos lá. A lição está dizendo que Paulo cumpriu a sua missão entre os gentios. Anote aí 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Um famoso ou conhecido texto do apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que combate é esse que ele está dizendo? Que carreira é essa que ele está dizendo?
É bem verdade que como um servo do Senhor, mas ele está falando também no sentido de ajudar no reino, cooperar no reino, implantar igrejas, edificar a vida dos irmãos. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A lição também diz: o apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas. Igrejas aqui, meus amados, eu quero destacar para nós que não é no sentido de templo. Quando o apóstolo Paulo plantou igrejas, fundou igreja, não está falando no sentido de construção. O apóstolo Paulo construiu muitas igrejas. Não é nesse sentido. Está falando no sentido de povo, de grupo de pessoas. Ele se deslocava de uma cidade para outra, pregava o evangelho e ali ele edificava uma igreja. A igreja do Senhor não é templos, a igreja do Senhor são pessoas. Ali, naquela comunidade, o apóstolo Paulo deixava um grupo de pessoas, a igreja do Senhor. Só esse detalhe, meus amados, que eu quero deixar aqui para nós. Não era construtor de templo, né? Nada contra, mas quando a Bíblia fala que o apóstolo Paulo foi, ou a revista está dizendo sobre Paulo ser um plantador de igreja, está dizendo que ele é aquele que edificou Cristo nas pessoas. Fundou ali um grupo de irmãos, que era a igreja do Senhor. Continuando, ainda dentro desse tópico, sua vida e ministério nos constrange, ou seja, nos força, ou serve como exemplo, ou nos instiga a plantar ou semear o evangelho e a plantar igrejas. Ele nos instiga, né? O apóstolo Paulo serve como exemplo para nós, para a igreja de Cristo, que nós devemos pregar e semear a semente, levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. O detalhe aqui, em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do Evangelho das Boas Novas. Eu vou rasgar o meu coração aqui para vocês, meus amados. Talvez nem sirva aí para sua escola, né, para sua classe, mas fica o exemplo. Nós estamos aqui num bairro e esse bairro ele tem mais denominações do que em toda a cidade onde eu moro aqui. Se nós formos contar as igrejas, as denominações que tem dentro desse bairro, ela supera todo o resto da cidade em termos de denominações. É tanto, meus amados, que tem uma de frente para outra, praticamente, é coisa assim de 1 metro, para não dar de frente uma com a outra, de tanta igreja que tem neste bairro. E às vezes eu questiono Deus, o que é que nós estamos fazendo aqui, na congregação que eu estou dirigindo, que não é nenhuma dessas duas. Senhor, e eu faço a minha oração, Senhor, me leva para aqueles que não têm uma igreja perto, Pai. Me leva para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Recentemente na cidade nós tivemos mais uma inauguração de uma denominação. Nada contra, e daí quem vai julgar é o Senhor, eu sou servo. Mas surgem os questionamentos, irmãos, porque aqui mesmo, nesta cidade, há comunidades que não têm uma igreja sequer. Por que essa igreja que foi inaugurada não foi para lá? É a pergunta que eu faço. Será que é porque não tem tanta gente? Será que é porque os irmãos lá, ou as pessoas, né? As pessoas são humildes, são de baixa renda, e aqui no centro da cidade as pessoas têm mais dinheiro? Será que seria isso? Eu fico me perguntando, irmãos. Talvez se você tiver uma resposta e quiser me ajudar a entender esse detalhe, por favor, escreva aí. O que leva então líderes a implantarem uma igreja
dentro de uma cidade que não é tão grande como a nossa, que já tem vários e vários ministérios, colocar ainda mais uma, sabendo que tem lugares que não tem uma igreja e tem pessoas que estão precisando lá? Quais são os motivos? O que leva um líder a proceder assim? Eu não consigo entender, amados. Eu até imagino, mas prefiro ficar aqui no reservado. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, versículo 2, ele fala sobre isso, para não pôr outro fundamento, né? Vamos ler aqui rapidinho Romanos capítulo 15, versículo 20. Romanos capítulo 15, versículo 20. Romanos 15, 20. Diz assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem nunca foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Aí nós ficamos concentrados só no canto, brigando entre si, igrejas, denominações brigando entre si. Esse leva crente daqui, esse aqui pega crente daqui e traz para cá, e fica assim. Que Deus tenha misericórdia, meus amados, que Deus tenha misericórdia de mim que estou falando, de você que está ouvindo, e de líderes que procedem assim, sem essa visão de ir como o apóstolo Paulo, aqueles que ainda não ouviram, porque como ouvirão se não há quem pregue? Preferindo então ficar concentrado na cidade. Deus tenha misericórdia. O segundo ponto diz: uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o Evangelho entre os gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igreja levava em conta esse compromisso com Cristo, pois me é imposta essa obrigação, e há de mim se não anunciar o Evangelho. Assim como Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus, essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pegando um ponto aqui, dentro do que eu acabei de ler sobre Paulo ter esse compromisso com Cristo. Qual é o nosso compromisso? Nós fomos salvos. Nós fomos salvos. Estávamos perdidos. Temos essa responsabilidade de levar adiante o Evangelho, meus amados. Não sei se já falei aqui, mas se não falei, deixo aqui registrado. Nós não fomos chamados somente para sermos salvos. Se assim fosse, no ato da nossa conversão, Cristo nos levaria. Mas Ele também nos chamou para dar sequência, para darmos continuidade à pregação do Evangelho. Então, por que nós sentimos esse compromisso? Quero fazer aqui apenas uma ressalva. Não é compromisso ou responsabilidade de salvar as pessoas. Não está imposta sobre nós essa responsabilidade de salvar as pessoas. O que está imposta sobre nós é a responsabilidade de pregar o Evangelho, como na lição passada eu falei para nós aqui, meus amados. Então vamos lá. Então nós temos essa responsabilidade, trabalhar na seara, trabalhar no reino do Senhor. Que Deus nos desperte a cada dia, que olhando para a vida deste homem nós possamos desejar, querer anunciar
a palavra do Senhor às outras pessoas. Aqui no final, meus amados, desse tópico diz assim: essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz: e recebereis poder. Esse poder tão necessário para a pregação do Evangelho. Esse poder indispensável para nós que temos como obrigação, responsabilidade, peso de levar adiante. Nós temos esse poder, essa capacitação também dada por Jesus Cristo. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, deixa eu ver aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, olha o que diz aqui, meus amados, anote aí você, querido professor, e traga na sua aula. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, é isso? 2 Timóteo, Segunda Timóteo, meus amados, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, desculpa, 1 Timóteo, não, é segundo mesmo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Uma outra tradução diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. É Deus quem nos capacita. É o Espírito Santo que nos dá este poder, meus amados, para nós realizarmos esta obra. Caindo por terra toda e qualquer justificativa para o cruzar dos braços. Caindo por terra toda e qualquer justificativa da indisplicência nossa. Aquelas desculpas de eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Não. Deus é quem nos capacita. Amém, meus amados? Vamos mais adiante. Terceiro subponto, a plantação da igreja, uma parceria. Uma parceria. A plantação da igreja envolve um trabalho duplo, do homem e o trabalho de Deus. Nós, servos, plantamos igreja como sementes na terra, viu? Como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 6 ao 9. O apóstolo dava devido mérito deste processo a Deus. O crescimento quem dá é Deus. E nós somos os servos cooperadores, e a igreja a lavoura e o edifício de Deus. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso. Mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Glória a Jesus. Deus e o homem cooperam na plantação de igreja. Então Paulo ele pega a igreja e compara como um campo, como uma lavoura, como um edifício. Como eu citei no exemplo, no início para os irmãos, de uma pessoa que trabalha no campo, que ele vai, desmata, tira todo o entulho, prepara a terra e lança as sementes. É o papel do agricultor. Assim também nós, de ir até os pecadores, entregar um folheto, trazer uma mensagem, trazer uma palavra da parte de Deus e deixar o resto com o Senhor. Eu gostei da lição quando ela disse assim, que o papel de Deus, o nosso é semear, plantar, o de Deus é germinar, frutificar e crescer. Eu coloquei aqui como ponto 3 coisas impossíveis aos homens. O homem não tem este poder, meus amados, de germinar, de fazer com que uma semente germine. O homem também não tem poder de fazer com que uma árvore frutifique, dê os frutos, nem crescer.
Lembra daquela ilustração da pessoa do campo que lançou a semente, ele vai para casa dormir, daqui a pouco ela vai crescendo, saindo de dentro da semente e crescendo. Quem faz isso, irmãos? Deus. O que plantou está até dormindo, descansando em casa. E Deus está trabalhando. Por isso que eu coloquei 3 coisas impossíveis aos homens: germinar, frutificar e crescer. A Bíblia diz que o novo homem, a nova criatura, quando o Espírito Santo habita, vem o fruto do Espírito Santo, aquilo que os irmãos conhecem. As 9 virtudes do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito Santo, está em Gálatas no capítulo 5, nos versículos que se seguem. Quem gera esses frutos, ou esse fruto, essas virtudes no homem? Não é o próprio homem, é Deus. Porque é uma atribuição do próprio Deus. Quem faz o homem entender o Evangelho? Quem faz o homem compreender o Evangelho? Não é o homem, é Deus. O apóstolo Paulo, na lição que passou, disse assim: eu fui a vós, não com persuasão humana, mas pelo poder no Espírito, porque é o Espírito que faz a palavra ser germinada no coração do homem, e este homem amadurecer. Quem é que faz o homem amadurecer? O Espírito Santo. E aqui está inserido a questão do ensino, da orientação, né, do estudo da palavra. É o Espírito Santo que vai fazendo tudo isso, levantando homens e fazendo o próprio homem entender este Evangelho. Amém, meus amados? Vamos para o nosso segundo ponto da nossa lição. Está maravilhosa, meus amados, a nossa lição está maravilhosa. Eu acredito que Deus está falando coisas novas aí ao teu coração. Vamos adiante. O segundo ponto diz: Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Era como se fosse a base. Antioquia era a base onde o apóstolo Paulo estava, e daqui ele partia para outras regiões, outros lugares e voltava. Ele tinha a base, né? Se nós fôssemos pegar aqui esse aspecto que nós acabamos de citar sobre plantação de igreja, uma parceria, existe ou deve haver a parceria de uma igreja que envia um missionário, de maneira que essa igreja aqui, como a base, possa suprir as necessidades do obreiro, do missionário, para que lá ele se sustente e de maneira, confortável possa fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente, meus amados, quantos missionários enviados pela empolgação dos homens hoje sofrem escassez, abandono da igreja, abandono daqueles que os enviaram, e hoje estão sofrendo. Mas que Deus tenha misericórdia e possa ajudar os nossos irmãos que se encontram nesta situação. Que Deus venha suprir, abrir porta para abençoar os nossos irmãos. Mas continuando, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Uma igreja missionária. Antioquia, então, era uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes. Interessante, hein? Muito interessante. Rica de líderes que têm visão, que têm o discernimento, que compreendem que não tem que ficar concentrado, mas espalhar, compartilhar, levar adiante. Então, essa igreja era rica de líderes que tinham esta visão, pois nela havia profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene, e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e o personagem da nossa lição, Paulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios.
juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos, ele, Paulo, foi enviado ao vasto campo missionário ou do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igreja. Aqui foi o ponto de partida, a base. Continuando no segundo subtópico, a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante, pregou na sinagoga de Antioquia da Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposições. Olha só, irmãos, vai aparecendo aqui algumas coisas inerentes à plantação de igreja. Nós vimos aqui um detalhe de algo que é natural na vida daquele que leva adiante o evangelho. Daqui a pouco a gente volta. Ao mesmo tempo, os gentios alegraram-se, creram e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra, Derbe. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igreja, há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil. Não sei se você está recordando aí do agricultor que derruba as árvores, né? Corta as árvores, limpa, tira todo o entulho, prepara a terra, joga ali o adubo na terra, depois vem com a semente. Vai esperar o tempo até crescer, até dar o fruto. Olha o tempo, olha a dificuldade. Sem contar com as pragas que naturalmente aparecem, né, nas lavouras, ali que vai destruindo a plantação. É muito interessante esse comparativo entre esse agricultor e a obra do Senhor Jesus Cristo. Continuando, o trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Obrigado, Senhor, por enviar o Teu Espírito para nos auxiliar na plantação da igreja, na pregação do Teu Evangelho. É impossível, né, irmãos? Olhando assim, é impossível ver a igreja crescer se não for por meio da ação do Espírito Santo. Como falou aqui a nossa lição, os opositores comum à obra de Deus. Pessoas que tapam os ouvidos, pessoas de coração duro, pessoas que não querem saber, viram as costas. Mas há outro grupo de pessoas que encontramos, nos deparamos quando pregamos o Evangelho, de pessoas que se opõem de verdade. Quantos obreiros não correram, né, por conta de pessoas desafiarem eles com armas, com teçados. Quantos obreiros ali foram atingidos com pedras, jogavam pedras em cima da igreja. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E hoje, irmãos, hoje, enquanto eu estou falando aqui com você, tem irmãos e irmãs, plantadores de igreja, servos do Senhor fiéis, que estão sofrendo na mão desses opositores, por atender a chamada do Senhor, essa responsabilidade que o apóstolo Paulo diz que tinha, né, meus amados? Oh, meu Deus, que Deus dê graça aos nossos irmãos, meus queridos, que Deus dê graça. Continuando, a segunda viagem missionária. Depois do concílio de Jerusalém, em Atos 15, Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo Ásia e Europa. De fato,
Nessa segunda viagem houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito Santo. Quando ele teve a visão de um macedônico que dizia: passa a Macedônia e vem ajudar-nos, Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelista ou ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito, temos a visão ampliada acerca do reino de Deus. Esse detalhe em que o apóstolo Paulo não faz a vontade dele, mas é orientado pelo Espírito Santo. Deus ali trazendo esta revelação por meio de um sonho de um varão macedônico que ele teve, dizendo, esse varão dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo tentou ir para determinados lugares, o Espírito Santo o impediu, levando ele para outros lugares. O Espírito Santo conduzindo, ajudando, auxiliando na expansão do reino. E como é bom quando nós dependemos, meus amados, da orientação do Espírito Santo e nos atentamos para a orientação do Espírito Santo. Eu coloquei aqui apenas duas observações. A excelência da igreja em expandir o Evangelho. Esse é o cerne da igreja, da igreja de Cristo. Expandir, levar adiante. E o outro ponto que eu coloquei é negligenciar a expansão. Negligenciar a expansão é ir na contramão da vontade de Deus. A vontade de Deus está para cá e a vontade do homem está para cá. Se esse homem, se esse líder, se essa igreja não tiver a mentalidade, o desejo de expandir, ao invés de ela ir com Deus, ela vai na contramão de Deus, porque Deus quer que o reino cresça, avance. Está aí diversos textos que dizem que Deus quer que a igreja seja expansionista. A característica da igreja de Cristo é expansionista. Ide por todo o mundo e pregue o Evangelho. Expansão. A igreja precisa expandir. A igreja precisa crescer. E diga-se de passagem, meus amados, a igreja que expande dentro ou de acordo com os parâmetros bíblicos é uma igreja avivada, uma igreja viva. Do contrário, uma igreja que não cresce, que não expande, é uma igreja que está no processo de mortificação. Que Deus acenda a chama por missões nos nossos tempos, a começar pelo meu coração e pelo teu coração, querido amigo, que está nos escutando. Amém? Vamos mais adiante para o nosso terceiro ponto da nossa lição, que diz assim: características de um plantador de igreja. Esse ponto é interessante. Vamos lá. Motivado pelo chamado. A característica de um plantador de igreja é alguém que é motivado pelo chamado. É alguém que se sente realizado por saber que está fazendo a vontade de Deus. É alguém que se sente realizado por saber que está obedecendo a Deus. Não é um que tem a intenção de dinheiro, de destaque, de gente ao seu redor. Não. A característica de um plantador de igreja é alguém que é motivado pelo seu chamado. Ele ama aquilo que ele faz. Ele se sente completo. Ele se sente alegre porque sabe que está obedecendo a Deus. Mas vamos lá. A leitura diz: como vemos em Paulo, um plantador de igreja deve estar consciente do seu chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo.
Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Esse começo tornou-se em um elemento motivador no ministério do apóstolo. Sempre é um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama, louvado seja o nome do Senhor. Nesse ponto aqui, meus amados, eu quero destacar dois. O chamado, nós precisamos entender que existe o chamado específico e existe o chamado geral. Há uma diferença entre chamado específico e chamado geral. Deus chama pessoas com chamado específico para determinada coisa. Por exemplo, Deus chama pessoas para ir do seu país para outros países. E isso não vai acontecer com todos, porque são para alguns. É algo muito específico para pessoas específicas. Deus vai chamar pessoas, para outro estado. Mas tem também o chamado geral. E nós não podemos confundir. O que eu percebo é que pessoas se apoiam nesse argumento de dizer: eu não fui chamado, fulano foi, ele pode ir, eu não posso. Fulano foi quem foi chamado. Opa, mas nós precisamos entender que tipo de chamado. Porque tem o específico, sim, mas tem o geral. Porque, meus amados, nós podemos ser missionários. Nós podemos plantar uma igreja dentro da empresa que nós trabalhamos. Lembra que quando a revista e a Bíblia diz que Paulo plantou igreja, e não é no aspecto de construir templo, mas sim um ajuntamento de pessoas lá na empresa onde você trabalha. Deus pode te levantar como um missionário, e na verdade é a vontade de Deus, basta apenas você se dispor. Lá na empresa você pode construir, pode plantar uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Você jovem que está me escutando, na faculdade, no ensino médio, no ensino fundamental, lá na classe, na sua escola, na sua faculdade, Deus, por intermédio de você, pode plantar uma igreja ali. Você ganhar os professores, ganhar ali o diretor da escola, o diretor da faculdade, o dono da empresa. Você que trabalha ali no hospital, os pacientes, os seus companheiros de plantão, você pode ganhar eles para o Senhor. E ali ser plantado uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda chama. Nós fomos chamados para sermos salvos e para trabalharmos, meus amados. E precisamos estar atentos em relação a isso. Vamos mais adiante, para o terceiro ponto, depois para a nossa conclusão. Que lição, meus amados? Que lição maravilhosa. Muito boa, mas vamos lá. Não, tem o segundo ponto ainda, que diz aqui: experimentado no deserto da vida. O primeiro ponto foi motivado pelo chamado. Quais são as características de um verdadeiro plantador de igreja? Ele é motivado pelo chamado, ele é experimentado no deserto da vida. A segunda característica de um verdadeiro plantador de igreja. E diz assim: o apóstolo Paulo foi experimentado no deserto da Arábia para forjar o nosso caráter. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar aos nossos corações. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o Evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e responsabilidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Que glória! Louvado seja o nome do Senhor. Antes de fazer aqui ou tecer os comentários, anote aí 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro, eu quero ler aqui também com você. 1 Pedro
capítulo 4, o versículo é o 12. 1 Pedro, capítulo 4, do 12 ao 14. Nós vemos aqui os sofrimentos dos cristãos. 1 Pedro, capítulo 4, do 12 ao 14, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo vos vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, ele é glorificado. Glória a Deus. Está dizendo aqui, meus amados, o apóstolo Pedro, dizendo que o sofrimento, a adversidade na vida de um cristão faz parte, é natural. Ele diz assim: por que vocês estão admirados? Por que vocês estão inquietos com essa situação, como se alguma coisa anormal tivesse acontecendo? Ele diz: isso é normal, isso aí. Alegrem-se nisso, regozijem-se nisso, porque ainda que sofrendo aqui, como ele diz, na revelação da sua glória, vos regozijeis e vos alegrareis. Tem recompensa para aqueles que sofrem por causa do Evangelho. Por esses dias nós até vimos um vídeo que se espalhou de um irmão que estava pregando em uma determinada cidade, se não me falha a memória, até aqui do estado do Pará, e veio alguém do nada e começou a agredir aquele irmão. Não sabemos bem as minúcias dessa história, mas nós vemos ali alguém sendo esbofeteado, apanhou mesmo por causa do Evangelho, assim eu quero crer. Mas ainda que ele sofra aqui, lá em cima, ele será recompensado, ele vai se alegrar. Então essas são algumas coisas naturais que acontecem naqueles que se dispõem a pregar o Evangelho. Será isso o que tem prendido tanto a igreja em anunciar essa reação, a reação da ação da igreja? Quando a igreja tem a ação de propagar, vem a reação, que é a perseguição. Será que é isso que faz com que a igreja recue, esteja tão acomodada? Mas está aí o apóstolo Pedro dizendo que tem recompensa, nós vamos nos alegrar. Mais uma vez faço aqui a minha oração, queridos, que Deus acenda a chama por missões, por evangelismo, por levar a palavra, o Evangelho de Cristo aos corações das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Pegando aqui ainda o segundo ponto, eu disse que eu iria tecer o comentário, que Deus ele se utiliza das adversidades para nos capacitar, nos aprimorar, nos dar experiência. E como nós vemos, irmãos, a importância de um obreiro preparado na questão da obra do Senhor Jesus Cristo, na experiência que temos, a sabedoria dada por Deus é algo indispensável também, Como eu creio que em lições passadas, pegando um aspecto do apóstolo Paulo ali em Atenas, onde a religiosidade era muito grande, eram muitas crenças, grupos de pessoas que criam em divindades distintas, mas isso não foi dificuldade para o apóstolo Paulo. Deus deu sabedoria e discernimento para ele pegar ali um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, e a partir daquilo ele pôde anunciar Cristo aos atenienses. E ele disse aos irmãos que mesmo com as perseguições é possível nós fazermos a obra.
E Deus ele vai nos dando capacidade. Por exemplo, um ponto de partida para qualquer pessoa na face dessa terra, irmãos. Qualquer pessoa espírita, católica, umbundista, ateu, do islamismo, qualquer um. Nós podemos dar como pontapé inicial a fé. Por meio da fé, falar de Jesus para essas pessoas. Por exemplo, vem em minha mente agora aquela passagem de Filipe se aproximando do eunuco. Ele diz assim: entendes o que leis? Mas como? Eu vou entender se ninguém me explica. O profeta está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? A partir daquele texto, diz a Bíblia, Pedro explicou sobre Jesus, falou de Jesus. Assim também, partindo da fé que as pessoas têm dentro de si, é possível pregar Jesus. E a gente pode alcançar qualquer pessoa. Muitas das vezes, na ânsia de pregar o Evangelho, nós acabamos ofendendo a fé das pessoas, naquilo que eles creem, por mais que errado seja, mas é a fé delas, e nós temos que pregar Jesus com sabedoria, para que ao invés de atrair, por falta da sabedoria, vamos expulsar as pessoas. Avançando, meus amados, para o terceiro ponto, a igreja segundo as Escrituras. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em consideração aquilo que desde a semana passada eu venho falando, e hoje quero dizer de novo, as Escrituras. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Escrituras. Nas Escrituras, vemos que uma igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador e não pelo dinheiro, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício dos serviços, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviços. Há de se ter autoridade do alto para expulsar os demônios. Que mais? Curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus com a autoridade do Espírito Santo e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Nessa igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus quem dá o crescimento e aprova a obra de cada um. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, eu quero ler aqui com os irmãos 1 Coríntios capítulo 3, do 9 ao 15. 1 Coríntios 3, do 9 ao 15, que diz assim: mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo que não tem do que se gloriar. Não há por que ter jactância, vanglória, porque está sobre ele a responsabilidade de anunciar o Evangelho, assim como qualquer um outro, meus amados. E diz aqui que a obra vai ser provada. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Primeiro, no caso, 1 Coríntios 3, 6 diz: eu plantei, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. O Senhor é quem dá o crescimento.
mas também Ele vai provar a nossa obra, o nosso trabalho, se fizemos de acordo com a vontade dEle ou não. E aqui esse ponto fala sobre as características de uma verdadeira igreja. Ela tem como características o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Nós vemos que o batismo nas águas acontece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os obreiros se dedicam à oração, se dedicam à palavra, se dedicam ao ensino da Escritura. Uma igreja bíblica é aquela onde o Espírito Santo, ele conduz, ele age, ele opera, ele transforma. A transformação de vidas, louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Deixo aqui só mais um detalhe. Infelizmente, a mensagem ela está sendo suprimida, ela está sendo sufocada por programações, por outras atividades, louvores, igrejas que a pregação é 15, 10 minutos, o resto é louvor, programação, apresentação, jogral. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Saia dela, povo meu, diz o Senhor. Sai dela, povo meu, dessa igreja que não tem a exposição fiel da palavra do Senhor como o centro. Meus amados, indo aqui para a conclusão, mas instigando você está vendo aí na tela. Esse é o curso, meus amados, que nós temos divulgado aqui no canal do irmão David Dantas. Você que é professor, que é superintendente da escola dominical, que está vendo um êxodo, ou seja, os irmãos, eles estão deixando de frequentar a escola dominical, e muitas das vezes, meus amados, isso é por conta da questão da capacitação dos professores. Por isso, você, querido superintendente, em nome de Jesus, você, professor da escola dominical, que se preocupa com o crescimento espiritual dos seus alunos, conheça esse curso, participe desse curso, se inscreva em nome de Jesus. O nosso amado irmão presbítero, ele fala na autoridade do Espírito Santo e traz ali coisas extraordinárias, o passo a passo, para que você tenha uma aula edificante e não tenha mais uma aula enfadonha, cansativa, onde os irmãos vão lá e não agregam nenhum conhecimento. Que isso mude na minha vida, na tua vida e na vida de muitos a partir desse curso, meu amado. Na descrição desse vídeo, e aí possivelmente no primeiro comentário desse vídeo, tem aí os links para você clicar e conhecer um pouco mais desse curso. Tem aí os testemunhos de algumas pessoas que também fizeram esse curso. Confira aí para você ver e atestar aquilo que eu estou falando para você. Olá, boa noite. Meu nome é Hélio. Estou aqui passando para agradecer o presbítero Wallace pelo curso de EBD, Professor Inesquecível. Eu fiz esse curso, irmão, e de verdade estou maravilhado. Esse curso abriu o meu entendimento em relação a ser um professor de escola bíblica dominical, desde o fundamento da EBD, como preparar a aula, como aplicar a aula, como abordar os temas. É um curso muito rico, né? E eu aconselho você que ainda não fez, corra lá, se inscreva e faça esse curso, porque realmente você vai ver uma diferença muito grande, um crescimento muito grande dentro do seu ministério, né? Que Deus abençoe, presbítero Wallace, que Deus continue te usando como esse canal de bênção, né? Para levar conhecimento, né? Para os ministérios, seja ele qual for, né? E que nós possamos continuarmos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço, fique com Deus. Então vamos aqui, meus amados, para a nossa conclusão. A conclusão diz: vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram a sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É da vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadores de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifiquem a Deus
e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Você pode ser, querido, um plantador de igreja. Não no aspecto específico de ir para uma determinada comunidade, nada impede que isso aconteça. Mas você pode ser um plantador de igreja na sua classe, na sua escola, na sua faculdade, na empresa que você trabalha. Enfim, em diversos locais você pode ser um plantador de igreja. Plantar Cristo nas pessoas, numa família, enfim. Deus, esse é o desejo de Deus. Que Deus abençoe sua vida, você, querido amigo, irmão em Cristo Jesus que chegou até agora. Que Deus conceda graça, sabedoria e que você possa crescer no conhecimento do Senhor a cada dia mais. E que a sua vida seja, esse conhecimento que você está adquirindo, resulte em bênção para outras vidas. Você, querido amigo, que ainda não se inscreveu no nosso canal, em nome de Jesus, se inscreva no nosso canal. Eu tenho percebido que a maioria daqueles que têm assistido este canal, não são inscritos. Então se inscreva, você assim estará nos ajudando a fazer com que este canal cresça. E assim como eu tenho sido abençoado, você tem sido abençoado, outros também serão abençoados. Meus amados, fiquem na paz do Senhor. Até a próxima lição, se Deus permitir. Amém e amém.